Vamos ver se agora dá certo. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live aqui no canal Arqueologia com Érica. Devido a uns probleminhas técnicos, eu tô tentando iniciar várias vezes, sempre com problemas no microfone, na imagem, e eu acredito que agora vai dar tudo certo. Eu trouxe aqui hoje novamente a Lindy, parceira aqui do canal também, e ela é pesquisadora na área de arqueologia bíblica, os estudos dos livros dos evangelhos apócrifos. E, assim, a gente sempre marca esses bate-papos, porque são muitas informações e ela sempre trazendo mais e mais para agregar aos nossos estudos da verdadeira história da humanidade. E também importante para mostrar muita manipulação, principalmente nesse meio religioso. E através desses estudos a gente vem compreendendo tudo isso. Deixa eu ver se a Lindy entra. Tive que reiniciar a live, pessoal. Pronto, ela entrou aqui. Não. Eu vou te mandar o link, Lindy. Agora deu certo. Deu certo? Eu, Tá me ouvindo? eu estou te ouvindo. Ai, tá me vendo, tá me ouvindo, também tô te vendo. Nossa, finalmente. Não tá tendo retorno. Ai, que maravilha. Que coisa difícil, viu, pessoal? Mas deu certo. O É, importante foi isso. Acontece, infelizmente, o Instagram acontece muito isso. Pelo menos aqui comigo e contigo, né? Principalmente aqui no meu canal tá acontecendo muito quando eu vou fazer lives. Tem sempre que sair, entrar de novo. Então, pessoal, boa noite para quem está chegando. Graças, com certeza. Sou grata ao universo que agora deu certo, finalmente. Estou aqui com a Lindy, pessoal, pesquisadora, arqueologia bíblica dos documentos apócrifos, dos evangelhos apócrifos. A Lindy, ela é do canal Os Apócrifos e as Antigas Escrituras, vocês estão vendo aí, né, para estar aparecendo. E a gente trouxe um tema assim, polêmico. Esses temas todos são polêmicos, que envolvem a verdadeira história do cristianismo, do personagem Jesus. Então, assim, vários aspectos dessa verdadeira história e que acaba sendo a verdadeira história também da humanidade. Acaba influindo nessa nossa história, que é tão manipulada, que ao longo da história vem sendo realmente implementadas mentiras, encobertas muitas verdades, e aí a gente vem pesquisando, batalhando, investigando para montar esse enorme quebra-cabeças. E aí eu costumo sempre dizer que verdade absoluta é muito difícil. A gente vai encontrando fragmentos da verdade, né, e aí vai montando esse quebra-cabeças e conseguindo chegar a alguns fatos históricos de grande importância e a Lindy, por exemplo, vem passando aqui para vocês através da investigação dela. Lindy, pode falar com o pessoal. boa noite a todos, até que enfim deu certo. E vamos lá falar do Joséfos, Do José. ou José, né? Vamos falar do menino. Pronto. Joséfo, que foi também uma figura muito influente na história do cristianismo. Em toda essa arquitetura do cristianismo, toda essa construção do cristianismo, a gente vai falar, na live passada, a Lindy falou sobre o Constantino. E nas lives anteriores, porque essa eu acho que é a quarta ou a quinta live, não é, Lindy, que a gente faz. E nas lives É, anteriores, pessoal, a Lindy falou também sobre vários fatos importantes descritos nos apócrifos sobre a vida de Jesus. Então, assim, quem não assistiu, eu recomendo assistir. Tá aqui no canal, no feed, dá uma procuradinha, sempre com o título Arqueologia Bíblica, né? Sempre é, falando e tudo. Deixa eu só ver aqui que tem uma pessoa que estava vendo um vídeo da Carol Capel hoje, e ela estava contando que a história da humanidade, né, remonta a muito mais tempo do que é passado para nós. Ah, isso com certeza, isso é bem óbvio, né? Quando a gente começa a estudar não só desta humanidade,
Eu me refiro mais também a humanidades anteriores à nossa, que nos influenciaram, que influenciaram estas civilizações desta humanidade atual. Então, é importante também, quando a gente olha para o passado, verificar os indícios, fatos importantes que marcam essas humanidades anteriores a nós. Isso é importante para a gente começar a entender muitas questões. Por exemplo, religiões, mitos, cultos, simbologias antigas, que mais? Tudo. A gente começa a entender muito, inclusive da própria política, do próprio sistema financeiro. Daí a gente começa a ver que tudo isso vem de muito mais tempo do que nos é passado, com certeza. Então, Lindy, vamos lá. Quer falar algo para o pessoal antes de iniciar a explanação? Bom, já dei boa noite a todos, né? O Érico está dando boa noite aqui também. Boa noite para você também. Boa noite a todos. Boa noite. Joséfo também tinha o nome Flávio José, por conta de que ele acabou sendo um aliado, né, da família Flaviana. Mas a gente vai entrar mais nesse assunto um pouco mais para frente. Então, vamos falar um pouco dele, né? O Flávio Joséfo era ele foi criado no meio, digamos que ele já tinha credo religioso. A mãe dele era filha de reis, né? O pai dele era sacerdote, ou seja, hoje em dia ela era filha de um presidente da República e o pai dele era um pastor, vamos dizer, né? E ele foi criado nesse meio e tal. Lá, um belo dia, ele decidiu que ele ia entrar no meio político também, e foi onde ele chegou a ser um governador militar, onde começou toda a trajetória dele, todo o que a gente vai ver ao longo do nosso papo aqui. Érica, antes de mais nada, você tem alguma pergunta? Tenho. A primeira pergunta seria exatamente isso que você já começou, né? Quem seria José? Quem foi esse personagem? Qual a influência dele no cristianismo? Qual a relação dele com o cristianismo, com o Império Romano, com a família dos Flavianos? Né? Qual seria a relação dele com essas pessoas? Sei que você já começou a falar que ele descende de uma família de reis e sacerdotes. Eu estava lendo sobre isso, realmente. Ele tem toda uma linhagem, e aí a gente já fica esperto, né? É uma pessoa que já vem com um propósito. E é isso, a primeira pergunta. Sim, então aí nesse meio a gente já vê, ele aos 18, 16, não, 21 anos de idade, ele entrou em contato com a mulher de Nero, que agora me foge a memória do nome da mulher de Nero. É um nome interessante. Ele entra em contato com ela para que ela fizesse um acordo com ele para ela libertar vários, digamos, vários pastores, diáconos, estou falando como se fosse no dia de hoje, pastores, diáconos, que estavam presos, né, que foram presos por Nero, por Roma. Então ele entra em contato com ela, faz um acordo com ela. Esse acordo não diz, a história não fala que acordo foi. Então ela vai e faz todos os trâmites dela e tira esse pessoal da prisão para ele. Então a gente, nesse meio, a gente começa a entender que Nero, Flávio, José, ele tinha já uma certa pezinho ali dentro do Palácio de Roma. Ele já era muito conhecido, porque para ele conseguir esse feito, é porque ele era muito importante ali dentro, e era muito querido, e muito envolvido com essas figuras de Roma, não é? Então, foi onde ele conseguiu esse feito. E ele Então, tinha. Ah, não, pode continuar, depois eu vou complementar. É porque pode ele falar. tinha, assim, ele com relação ao nome dele, ele tinha um outro nome.
não é isso? Ele tinha um nome hebraico bem complicado lá, que significava filho de Mateus, acho que algo assim. Matias, Mateus, né? Pronto. Ele tinha um nome hebraico e quando ele se tornou, estava havendo, assim, para situar o pessoal, nesse período, pessoal, estavam havendo guerras no Império Romano, principalmente contra os judeus, guerras judaico-romanas. E ele teve toda uma questão, um evento lá e tal, ele foi capturado. A Lindy vai falar disso, né, dessa história, como é que aconteceu, que ele foi capturado e tudo e passou a servir ao Império Romano. Ele foi considerado cidadão romano, né? Então ele mudou o nome, ganhou um outro nome, Tito Flávio Joséfo. Tito Flávio em referência ao imperador da época, Tito Flávio Joséfo. E passou a servir ao Império Romano, aos intuitos do Império Romano, e daí vem toda a construção do cristianismo, enfim. Pode continuar, Lindy. Então, nessa época, quando ele começa, você disse, né? Eles estavam em guerra, então começa a guerra e ele faz todo esse trâmite e ele tem medo de que o Sinédrio, digamos, os políticos, ele tem medo que os políticos e os evangélicos, os pastores, os diáconos, tenha ele como se ele fosse um traidor. Então, o que ele faz? Ele corre e se esconde em uma das igrejas. Ele fica escondido ali por algum tempo. Aí, guerra vai, guerra vem, guerra vai, guerra vem. Acontece que morre um importante deles lá, que era um governador militar, que comandava as tropas. Ele morreu. E não tinha ninguém para colocar no lugar, e aquele alvoroço todo, porque se perde um importante governador que vai à luta, né, vai à guerra, então fica lá sem cabeça, sem o cabeça. E nessa hora eles nomeiam José. E aí começa toda a história dele no meio dessa guerra toda. Então ele começa a comandar as tropas e eles ganham, eles perdem, vai. Quando é um belo dia, eles vão guerrear contra Roma e acontece o que aconteceu. Ele foi preso. Antes disso, uma coisa muito interessante que acontece, que ele escreve em um livro dele, José escreve no livro dele, que ele viu cavalos de fogo vindo sobre as nuvens. É o mesmo relato que está em Apocalipse, da Bíblia canônica. Ele vê cavalos de fogo, vê carruagens vindo sobre as nuvens. E nada mais era do que a tropa de Tito Flávio, o imperador. Então vem, e ele dá tempo de correr. Ele corre, ele foge, e aí eles tentam entrar na cidade de Jerusalém, mas a cidade de Jerusalém ela era uma fortaleza. Eles fizeram tudo em volta dela, um muro, e a porta dela, onde era para entrar ali, mas nada poderia entrar. E eles tentaram, não conseguiram. Dessa vez não conseguiram. Ok. Então, Tito, ele trama algo ali para ele poder conseguir entrar naquela fortaleza. Ele falou, bom, desse jeito não vai entrar. Batendo ali, a gente não vai conseguir. Então, vamos tramar uma outra coisa. Vamos esperar a Páscoa. Esperaram a Páscoa, que era um dia depois. Esperaram a Páscoa, ficaram ali escondidinhos, só foi chegando gente. Quando amontoou aquele monte de gente, aquela multidão na porta de Jerusalém, e aí eles iam abrir a porta para aquelas pessoas entrarem, o que Tito fez? Ele sequestrou todo aquele povo, deixou todo aquele povo ali com ele, e falou, não, vocês não vão. Daqui ninguém sai, daqui ninguém entra.
Então começa toda a tristeza o pavor daquele povo, porque eles estavam vindo para poder se alimentar, festejar e tudo. Não conseguiram. E o que acontece? A fome começou a se abater sobre aquele povo. E eles começaram uns começaram a desmaiar, fome, outros começaram a morrer. E a história conta que esse povo, eles começaram a comer uns aos outros, de Nossa, tanto que já tinha dias que eles estavam ali. As ele fez portas de... um cerco na cidade e aí deixou as pessoas morrerem de fome. Exatamente. Tanto as pessoas que estavam chegando para a Páscoa, quanto as pessoas que estavam ali dentro. Que é o que elas não, o que elas tinham ali, estavam comendo. Aquilo ali uma hora ia acabar, né? E aquelas ali fora não tinha absolutamente nada, porque elas estavam chegando para se alimentar e festejar, né? Que era a comemoração da Páscoa. E aí eles aproveitaram disso e fizeram o que fizeram. Então, o que acontece? Já tinha dias ali aquele povo e aquele sofrimento, sede, fome. E a história conta que alguns deles tinham até inveja dos que estavam morrendo, Nossa, porque ali estava acabando, né? O sofrimento já estava cessou. Então, a história conta que tinha uma mulher que ela era muito rica, e ela tinha vindo para Páscoa também, e na Páscoa eles doavam, né, algumas sim. coisas para a igreja e tal, e ela era muito rica e tinha trazido também doações, mas aquelas doações foram confiscadas pelos guardas ali, por Tito. Então ela encontra um jeito de sair dali e vai para um lugar reservado, tipo de uma cabana que ela encontrou, e ela tinha um filho. A história conta que esse filho ainda era ainda não estava ainda na desmama. Desmama que eles falam é uma criança que ainda mamava no peito, né? O leite da mãe. E ela senta com aquele menino e fala: Olha, filho, é o seguinte: se eu deixar você vivo, você vai ser escravo dos romanos e vai sofrer muito na mão deles. Então, eu tenho uma coisa boa para você. Você vai me alimentar. Então, a história conta que ela matou o filho e ela assou o filho. E ela comeu de tanta fome. Ela comeu a metade do filho e a metade ela deixou. Aí, a história também conta que os soldados, sentindo aquele cheiro, provavelmente de carne assada, eles foram até a ela. Chegando lá, ela disse: Olha, eles disseram assim: Mulher, o que você está comendo? Que alimento é esse? Sentimos o cheiro. E ela diz: Olha, pois é, eu matei o meu próprio filho, eu me alimentei do meu próprio filho. E vocês, se vocês quiserem, vocês também serão servidos. Se vocês não quiserem ser servidos, a parte de vocês eu já me alimentei delas. Diz que os soldados ficaram petrificados. Diz que foi a única vez que esses soldados se acovardaram perante a um ser humano. Porque aonde eles encontravam, eles dilaceravam. E eles não tiveram coragem de fazer nada com essa mulher. Simplesmente eles saíram dali horrorizados, petrificados, e levaram essa história ao conhecimento de Tito, e aquilo se espalhou, essa notícia, essa lamentável, né, e terrível notícia, mas isso não cessou. A história conta que não, não se diz essa história, esse pedacinho dessa história, quem conta é José. Ele não conta quem abriu as portas de Jerusalém. Mas eles entraram ali em Jerusalém, conseguiram entrar em Jerusalém e destruíram as pessoas que restavam. Tinha umas que já tinham morrido de fome, tinha outras que ainda sobreviviam,
e essas que sobreviviam foram degoladas, esquartejadas Houve um e mortas da massacre, pior né, de maneira fato. que se possa imaginar. E o Exatamente. Joséfo, ele presenciou, ele foi testemunha, não é isso? Dessa destruição de Jerusalém ali por volta de 70 depois de Cristo. A história diz que ele registrou em loco a destruição, não é, pelo exército lá do Vespasiano, e inclusive as tropas comandadas pelo Tito, o Tito Flávio, que veio logo em seguida a se tornar o grande imperador. Exatamente. Aí o que acontece? Nesse meio termo, conta-se história que José já tinha, se mandado. Estava escondido, ele com 30 soldados em uma caverna. Aí saíram dali os soldados, vamos atrás agora do general. Vamos atrás do governador militar. Vamos lá. Aí encontraram ele. E aí a história conta que ele disse assim, olha, nós já nos encontraram, falou os 30 soldados, já nos encontraram, então o que nós vamos fazer aqui é uma roleta. Uma roleta. Eu vou nomear aqui de 3 em 3 soldados, vocês vão lutar entre si e vai ser assim um suicídio coletivo. Porque se nós cairmos nas mãos dos romanos, nós vamos sofrer e vamos morrer da pior maneira que se pode imaginar. Então, ninguém aqui quer morrer na mão dos romanos. Então, é o que nós vamos fazer aqui agora. Então, ele nomeou de 3 em 3 soldados e cada um guerreava entre si e se matava. E assim foi, assim foi. Só sobrou José e um de seus soldados, não é? Aí chegou Tito e falou, e aí? Vocês querem morrer ou vocês virão conosco? Porque é o seguinte, José, eu preciso de alguém que dê voz aos cristãos e faça acordo lá com eles, para eles se renderem. Você vai ser esse homem ou você vai morrer? História conta que José fala, não, eu vou. Mas pode levar o meu soldado como prisioneiro. E aí foi o soldado como prisioneiro. José foi para a fortaleza, foi para o palácio do Império Romano. E lá começa toda essa história dele que a gente conhece, que é o Senhor muito conhecido pelo cristianismo, que também é um Deus, um herói. E aí vem as minhas considerações, Érica, antes de entrar onde ele vai fazer toda essa história dele. No meu ponto de vista, ele foi um covarde e ele, quem entregou Jerusalém para os romanos, ele foi o responsável da queda de Jerusalém. Porque naquela época, hoje em dia também tem muito isso, a ganância, ele olhou, ele viu uma oportunidade dele crescer e dele estar lá dentro do palácio, porque era um sonho, é um sonho, né, de quem, de um vereador, de um deputado, de um governador, era estar, de chegar à presidência, né, nem que seja um pouquinho ali dentro. Então, eu não descarto essa mesma vontade e desejo de José. Então, ele conseguiu o que quis. Ele matou todos os soldados dele, né? Ele não precisou matar ninguém. Eles mesmos se mataram entre si. Ele Sobrou arquitetou, fez aquele jogo para eles próprios se matarem, né? Uma jogada. Exatamente, foi uma jogada. Ele arquitetou, todos se mataram, sobrou um só para contar a história. Um soldado, né? Que ele levou, que ele mandou
ir como prisioneiro, pode levar ele como prisioneiro. Então a história conta que ele foi para o palácio e lá ele começou a negociar com o pessoal que ficou lá de Jerusalém, aqueles que colocaram ele, detalhe, aqueles que colocaram ele no poder, morreram todos. Morreram todos. Encontraram eles e foram mortos. Então ele começou a negociar com o povo de Jerusalém. Foi quando eles viram que não tinha mais jeito, já que o general deles, né, o governador militar deles estava ali, foi capturado, era um prisioneiro, né, entre aspas, porque sabemos que ele não foi prisioneiro nada, ele já era, ele se vendeu para os romanos. Então foi quando abriram as portas de Jerusalém e falou, não, agora não tem mais jeito, pronto, toma, entrega. Aí Jerusalém foi queimada, foi destruída, né? Como a gente vê nas histórias e como conta a história. Então começa a jornada de José dentro do palácio. Eles ofereceram para ele um bom salário. Nós vamos te dar um bom salário. Aqui você vai ter tudo. E ele começou a juntar as fortunas dele, juntando as riquezas, a história conta. Ele ganhou também um apartamento ali dentro também do palácio, que era acima, né? Bem acima, numa parte onde só tinha pessoas de alto nível. Então, José era tratado ali dentro como se fosse da família dos Flavianos. Nesse meio tempo, morre o pai, que é o Vespasiano, e Tito fica no lugar, como o imperador. E aí, Tito ganha toda aquela regalia. Aí ele está ali vivendo e achando bom. Ele não está nem aí se os companheiros dele morreu, se a cidade dele foi destruída e as pessoas morreram de forma de ondas, né? Exatamente. De onda. Exato. Ele não quer saber. Ele está ali feliz. Que a história conta que ele foi escrever os livros dele e aí o Império Romano, que ditava para ele o que é que eles iam escrever, nessa época foi quando também eles saquearam a igreja e pegaram aqueles livros, aqueles apócrifos, queimaram os que eles encontraram. Teve uns que eles alguns sacerdotes esconderam na caverna. Foi onde os dois pastores encontraram os primeiros, não é? E aí Joséfo começa a mudar toda a história e o rumo de alguns livros. Ele começa a escrever o que o Império Romano quer. Colocava ali o que o Império Romano queria. E teve muitos livros que foram mudados, que foram Mateus, Lucas, que é canônico. Ou seja, a Bíblia canônica foi mudada. Mudaram a Bíblia canônica. Não é? Nesse meio tempo aí, eles mudaram a Bíblia canônica. Então, os historiadores têm uns que eles acreditam nessas obras de Flávio Joséfo e outros não. Por quê? Os que não acreditam diz, olha, ele narrou ali, ele escreveu ali tudo o que o Império Romano quis, porque ele era um prisioneiro. Já aqueles que diz que não, que são mais que adoram e que gostam do cristianismo, né? Eles dizem não. Ele foi um prisioneiro, ele era um prisioneiro de guerra e ele era obrigado
a escrever, mas ele escreveu obras escondido, obras das quais ele relata a realidade e a verdade. Mas como é que nós vamos acreditar em um indivíduo, num ser humano desse, que traiu a sua própria pátria, traiu o seu próprio povo Exatamente. por ganância? Não tem como acreditar. Será mesmo que ele escreveu um livro dizendo a realidade? Não tem como crer. Aí Mas uns, pode continuar, depois eu vou perguntar. uns contam, mas ele ficou arrependido e escreveu um livro que é o livro que tá, eu até aqui escrevi um livro, deixa eu ver aqui o nome do livro. Testemunho de Flávio. Ele escreveu o livro, Testemunho de Flávio. Ah, mas será que esse livro aqui ele não escreveu porque ele estava arrependido? Não sabemos. Será que ele era uma pessoa de se arrepender? Não sabemos. Uma pessoa que é capaz de fazer o que ele fez é uma pessoa que não tem a possibilidade de não ter arrependimento. Manipular da forma como ele fez, né? Isso tira a credibilidade dele. Como é que algumas obras realmente ele fez com um propósito no Império Romano e as outras eu posso considerar porque ali tá ok. Porque o Joséfo, pessoal, ele foi um historiador, apologista judaico-romano. Então, assim, é complicado. Ele estava ali escrevendo, sim, Flávio Joséfo, Flávio Tito Joséfo. Depois que ele se tornou um cidadão romano, né, que ele foi colocado ali com um propósito e passou a servir ao Império Romano, ele ganhou este novo nome. Ele tinha um nome hebraico e passou a ter um nome romano. Flávio Tito, Tito Flávio, né? Tito Flávio Joséfo. Tito Flávio, com referência ao imperador, na época, né, o Tito que acabou assumindo após a morte do pai, não é isso, Lindy? O Vespasiano. Então, assim, o próprio nome apologista, apologia, apologista já diz tudo. É como se ele quisesse, de fato, assim, demonstrar a verdade da sua própria doutrina. Ele estava ali tendo o papel de escrever tudo aquilo, de mostrar, de demonstrar aquela doutrina, né? Então, ele, por isso que tem esse nome, historiador apologista judaico-romano. E ele presenciou muitos fatos importantes históricos, a própria destruição de Jerusalém, que além de narrou e nossa, com muitos detalhes, realmente, assim, algo terrível, essa questão desse jogo político, e o Joséfo entrou nisso, e soube jogar, soube assim, né? Não da forma correta, assim, ele foi uma pessoa que demonstrou falta de caráter, manipulou, assim, traiu seu próprio povo, jogou politicamente. E isso acontece muito, né, gente? Inclusive nos dias atuais, nada mudou. Você vê que isso acontece o tempo inteiro. Então, assim, eu fiz um rápido resuminho, né, Lindy? Trazendo da questão da. Então, José ele presenciou muitos fatos importantes. Ele descreveu muita coisa, inclusive as obras dele, elas falam muito da questão da sociedade judaica, da questão ali do judaísmo no século I, no século I depois de Cristo. Ele descreveu muito essa questão da sociedade judaica em alguns livros e tal. Não é isso? Isso, exatamente. Mas você acha E que dessas descrições que ele fez com relação assim, deixa eu ver se tem algum nome aqui algum livro aqui. Não, mas ele realmente ele descreveu, ele foi importante na descrição desse panorama judaico do século I. Mas você acha que essas descrições que ele fez, elas são de fato, poderiam ser confiáveis, ele sendo judaico também, do judaísmo? então, para complementar ele lá na casa, chegada dele, né, no palácio, então ele foi recebido depois de algum tempo. Aí a história conta, como você disse, ele mudou de nome, porque ele já começou a fazer parte daquela família, ele já era membro da família real, Sim. né? Aí foi quando mudaram o nome dele
Ele passou a se chamar Tito por conta do presidente, pegou o nome do O presidente, imperador, da época, o imperador na coisa, época. né? Só mudou a questão do nome do título. Boa Hoje é noite, presidente. Diogo. Oh, boa noite, Diogo. Tudo bom? É, aí ele passou a ter o nome de Tito Flávio, por conta da família, e o nome dele, né? José. Tito Flávio José. E aí ele ficou sendo parte daquela família, parte daquele império. Né? E sobre a sua pergunta, Érica, tem verdades, tem verdades no que ele diz e tem mentiras também, né? No que ele diz. Manipulação no meio. Exatamente, manipulações. E ele não ia contar exatamente a verdade. Não, quem entregou a chave de Jerusalém foi eu sou responsável, eu fui responsável pela queda de Jerusalém, né? Nessa parte ele Sim. colocou a culpa em uma. Eu esqueci em quem ele colocou a culpa. Até hoje esse cara é o culpado da queda de Jerusalém, mas sabemos pela história, se você for pesquisar e analisar, que ele que foi o responsável pela queda de Jerusalém, infelizmente. Então, as obras deles têm verdades. Ele narra sobre, né, sobre esses credos religiosos desde o começo. Então, nisso tem uma verdade, porque ele vivia ali dentro, né, Érica? Ele era disso, né? Ele tinha suas. Eles seguiam, parece que era três seitas que agora me foge a memória. Quais eram as seitas das quais eles seguiam, ele, a mãe e o pai. E aí ele se firmou em uma só. Eram seitas judaicas, saduceus, fariseus e essênios. E ele se firmou em uma que agora não me falha a memória. Me falha a memória, agora eu não me lembro qual foi o que ele se firmou nessa. Nessa Que seita. e acredito que essa que era do pai dele, né? Que o pai dele era o pastor, né? Na época. Então, ele deve ter se firmado nessa, que o pai era o pastor. E nessa que ele seguiu. Só, É, só um adendo, Lindy, rapidamente. O fato dele ser historiador, né? Você vê aí já começa uma questão importante para a gente avaliar. O Império Romano ganhou lá a guerra, tal, destruiu Jerusalém nesse período 70 depois de Cristo. E o Joséfo, depois de toda uma manipulação, depois de arquitetar todo esse plano, ficou lá com as famílias imperiais, né, e tal, servindo ao Império Romano. O cara é historiador. E geralmente quem ganha uma guerra nessa situação, o que é que a pessoa faz? A pessoa às vezes ganha a guerra, sobe ao poder, e um dos fatores importantes que essa pessoa faria, provavelmente, era manipular a história, omitindo muitos fatos, colocando fatos que não existiram. Ele cria uma narrativa ali e ele vai se colocar não como vilão, mas como bonzinho, como uma pessoa que tentou ali sobreviver, né, que tentou lutar pelo povo dele, pelos judeus, no caso, que essa guerra era Império Romano, né, era o Império Romano contra os judeus, no caso, resultando nessa destruição de Jerusalém, nesse período. Então você vê isso frequentemente na história. O cara assume o poder, geralmente um ditador, no caso aí uma ditadura romana, e a primeira coisa que se faz, mudar a história, vamos manipular, vamos mexer. A gente vê isso até, a gente viu recentemente, por exemplo. Eu gosto muito de estudar a história russa, por isso que de vez em quando eu entro nesse tema. Eu acredito que eu ainda vou fazer um estudo sobre isso, porque é algo que sempre me interessou e atualmente, é lógico que os olhos do mundo estão para essa questão, mas é importante se compreender fatos lá do passado, que foram se constituindo, se consolidando ao longo da história. Veja o caso do Stalin. Stalin é um dos grandes psicopatas da história, né? E ele, quando o Lenin morreu, que ele arquitetou tudo ali para assumir o local, que não era para ele ter assumido o local do Lenin. O pessoal, não tem a ver com a live, mas eu vou só dar esse exemplo do que ele fez.
Então, porque eu lembrei, acabei lembrando dele. Então, o Stalin assumiu lá, depois que o Lenin morreu, apesar de todas as recomendações que o Lenin deixou por escrito, porque ele sabia quem era a peça, o Lenin não prestava, o Stalin pior e muito, psicopata total. E a história mostra isso. Foi o que o Stalin fez, a primeira coisa. Chamou historiadores, né? Pessoal, vamos maquiar a história. Um país que já era fechado, principalmente naquela época, total. Não se sabia o que acontecia de fato ali dentro. Né? Não se sabe, muito que aconteceu ali foi totalmente acobertado. E assim, você imagina, a primeira coisa que ele fez foi isso. Vamos maquiar a história, vamos tirar certos fatos, vamos enfeitar, ele quis se postar como um herói. É sempre assim, principalmente quando a gente tem um ditador desse nível no poder. Então era só para complementar, além de esquecendo a história russa e voltando lá para o Império Romano. Não deixa de ser uma ligação ali, né? Quase Com a mesma certeza. coisa. Né? É um exemplo nos dias de hoje, Sim. lá dos nossos primórdios e hoje, entre aspas, né? Tá ali. Lembrando, você falou em ligação, né, tem total ligação, é tanto que a Rússia, o Império Russo, é a terceira Roma, né? Então, daí eu não Né? preciso nem falar muita coisa mais, né? Mas depois eu vou preparar uma aulazinha sobre isso, postar lá no canal do YouTube. Pode continuar, Lindy. E Então, eu ia perguntar do que estava falando do Joséfo, voltando ao tema, Joséfo, a influência dele com relação aos evangelhos do Novo Testamento, eu me refiro, né? Porque uma coisa é o Antigo Testamento e outra é o Novo Testamento. Então, eu acredito que a influência dele foi maior com relação ao Novo Testamento, né? A construção desses testamentos, desses documentos. O que é que você acha? Houve essa influência? houve sim, Érica, houve, porque quando você lê um livro dele, que agora me foge também a memória, não é a guerra dos judeus, é a história de Hebreus, as histórias dos Hebreus. Se eu não estiver falando o nome desse livro, certo, alguém que conhece me corrija. Ele fala, Érica, de Tito como se fosse um Jesus. Ele narra Tito como Tito fosse Jesus. Tanto que nessa história, digamos que tem ali, entre eles, tem três historiadores da época que contam os milagres de Tito, que foi um milagre dele, foi de um homem que estava cego. Você deve lembrar, na hora que eu contar o ocorrido desse milagre, muitos vão lembrar da história lá de Mateus e Lucas, conta de Jesus. Teve um homem que estava cego e veio pedir a cura, e Jesus veio, fez uma lama de saliva no chão e passou nos olhos desse cego. E a história conta que o cego passou a enxergar. Assim, Tito fez com um homem. Tito fez a mesma coisa, ele passou a enxergar. Tito curou um homem que tinha a mão mirrada. O que é a mão mirrada? É uma mão seca, uma mão inválida. Ele curou esse homem. Tito fez milagres. Os mesmos milagres que conta lá em Mateus e Lucas, que Jesus fez. Exatamente. E ele fez mais milagres ainda do que o próprio Jesus, principalmente na parte do vinho, transformado em vinho. A história conta que José conta, né? A história que o Tito chegou num determinado lugar, o vinho tinha acabado e ele
simplesmente falou: não, o vinho está aqui. Aí o vinho começou a transbordar, transbordou tanto que encheu as ruas de vinho. As ruas ficaram cheias de vinho. Tito chega no Rio Nilo. Ai, não lembro o nome do rio, acho que é Nilo. E o Rio Nilo começa a transbordar. O rio estava meio que bem baixinho, né? Quando ele chega lá, o rio começa a transbordar. Ou seja, Tito era um Jesus milagroso, milagreiro. Então tem muita influência, sim, de José no Novo Testamento da Bíblia canônica. Exatamente. E, inclusive, é uma das teses que está lá no livro O Messias de César, de Joseph Atwell. Já citamos esse livro aqui, numas 2 lives antes dessa. Por isso que é importante estar sempre acompanhando esse estudo, porque a gente comentou sobre esse livro, venho fazendo um estudo sobre ele, 2 teses que o livro defende. Inclusive no grupo lá do WhatsApp, Apócrifos, eu sempre posto traduções desse livro. E assim, o livro ele defende 2 teses. O historiador, o pesquisador defende essas teses de que os evangelhos do Novo Testamento seriam de autoria romana e a tese de que o personagem Jesus estaria associado ao imperador Tito Flávio. Porque justamente o Joséfo, ele faz essa associação. Boa noite, Roseli, bem-vinda. Ele faz essa associação. Pessoal, tem outras perguntinhas e comentários, daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha, só para a gente não perder aqui a linha de raciocínio. Então, esse livro é importante. Ele é um livro que requer um estudo minucioso e eu venho preparando ele para isso. Logo, logo, vou estar postando com slides, toda uma aula, estou elaborando uma aula sobre esse livro e vai estar lá no canal Arqueologia com Érica, no YouTube, pessoal, porque no Instagram é complicado para apresentar com muitos detalhes esse estudo, porque não dá nem para a gente mostrar slide aqui. As lives aqui é mais estilo bate-papo e tal. Então, no YouTube, eu vou poder apresentar realmente com slides, como eu gosto, mostrando de fato a aula, os detalhes dessas teses que ele defende nesse livro, porque eu penso que seja importante. Ah, Érica, é muito polêmico. Mas é importante, é arqueologia também. Então, faz parte da verdadeira história da humanidade e ele tem que vir à tona para mais e mais pessoas terem esse conhecimento. Então, lá no canal do YouTube, que tem o mesmo nome daqui, do canal do Instagram, Arqueologia com Érica, quem ainda não segue, segue lá, ativa as notificações. Por quê? É importante, lá eu estou postando muito estudo, certo, também. Vou começar a postar mais ainda à medida que o canal for crescendo, porque esses estudos de livros, eles demandam um certo trabalhinho, uma certa dedicação. Então, eu estou esperando crescer um pouquinho mais o canal, mas logo, logo já vou iniciar a postagem dos estudos de livros lá. Mas já tem muitas pesquisas, semanalmente estou postando pesquisas na área da arqueologia lá, e vou começar os estudos dos livros e lives também, a gente pretende fazer lá. Até muita gente pergunta, Eric, as lives lá no canal do YouTube vão ser feitas, inclusive com a Lindy, que é parceira nossa também, com o pesquisador Luan, enfim, com vários pesquisadores, e eu vou estar lá, a gente vai estar fazendo live lá, estou esperando crescer só um pouco mais o canal, porque é um canal recente, tem poucos dias, a Lindy sabe disso. A gente vem divulgando bastante e logo, à medida que for crescendo, os estudos vão aumentando cada vez mais, né, porque é uma plataforma bem mais completa. A Lindy também tem o canal dela no YouTube, dos Apócrifos, né, tem no Instagram aqui, tem no YouTube também, onde ela posta sempre estudos. As lives aqui ela arquiva, a gente grava aqui, mas ela põe lá no canal dela no YouTube, ficam todas arquivadas lá, porque até mesmo porque muita gente não tem Instagram. Então tem pessoas que reclamam, Erika, vocês fazem as lives no Instagram, tal, tal, não tem Instagram. Mas aí no caso dessas lives, onde a gente aborda esses estudos dos apócrifos, arqueologia bíblica, vocês vão poder acompanhar, quem não tiver Instagram, lá no canal da Lindy, Apócrifos no YouTube, tá bom? Então acabei falando muito, Lindy. Pode voltar ao
Ao foco, sim. A gente estava falando dos evangelhos, né? A influência do Joséfo nos evangelhos do Novo Testamento. Isso, exatamente. Boa noite, Roseli, para ti também. Então, tem uma narrativa interessante dele, que ele conta, é a mesma, ali o mesmo. Lembra quando José de Arimateia mandou tirar Jesus da cruz? Pois é, ele tem uma narrativa igual também de Tito. Nossa, são várias Tirou narrativas iguais. exatamente, exatamente. Aí ele vai, ele mesmo interna o amigo dele, que é o Tito. A mesma coisa. É a mesma coisa, só mudou o nome ali. E o mais interessante é que ele tinha também um amigo, e Tito, digo Tito agora, ele tinha escravo, vou dizer escravo, né? Porque naquela época era escravo, era muito próximo a ele que servia ele. O nome dele era Mateus e Simão. Ou seja, era o nome dos apóstolos que era mais ligado a Jesus na época. Então, é uma história muito semelhante. Sim. É É muito como, semelhante. é como se uma imitasse a outra. Por isso a tese do pesquisador, historiador Joseph Atwill, relacionando Jesus ao Tito, né? O personagem Jesus ao imperador Tito Flávio. Com a forma do Joséfo ali, enfeitando, escrevendo, colocando o imperador como um herói, né? Um grande herói, para que o povo, você sabe, né? O povo gosta de, infelizmente, idolatrar, adorar essas pessoas, idolatrar político, infelizmente, não mudou nada, continua igual. Então, assim, infelizmente, pessoal, a gente precisa conseguir superar essa barreira, estar acima disso, dessas questões políticas. Temos que nos manter bem acima disso. Então, as pessoas começaram a adorar mais ainda, não é isso, Lindy? Todo jogo. Sim, ele fez ali um jogo, exatamente. Ele colocou o rei, né, o imperador dele, como um deus, e realmente ficou como um deus. Sim, Então, tanto que eles diziam assim, o Vespasiano, que era o pai, né, ele era o deus, e Tito era o filho do homem. filho do homem, porque o imperador era visto como um deus. Exatamente. Tanto que, se nós formos agora ver a história, tem um marco, né, como ficou um monumento histórico que é dedicado ao deus Tito Flávio. Né? Então ele foi um deus, o Tito, Sim. e ele fazia milagres também. E ele foi o Jesus por conta disso. Jesus, aquele que a gente vê nas histórias bíblicas, né? Aquele não existiu, aquele nunca veio aqui. Era Tito. Ele foi criado pela religião. E você acha que pode ter havido alguém, um revolucionário como Jesus, não da forma como a religião coloca, mas um cara revolucionário com um desenvolvimento consciencial maior, né? Uma visão diferente que veio para realmente radicalizar com o sistema? Você acha que pode de fato ter havido, ou realmente as evidências mostram que ele era um símbolo de fato, como você mostrou nos apócrifos, e ele estava representando Tito, na verdade, Tito Flávio. Então, Érica, eu não acredito pelo seguinte fato, porque as narrativas desse Jesus que conta a Bíblia canônica, né? Você vê vestígios de um cara que ele estava puxando para o Império Romano, quando ele diz: dai a César o que é de César,
Ele entra exatamente na história quando começa a guerra sobre tributos. O Império Romano queria cobrar tributos dos cristãos, mas eles não queriam abrir mão de, não, eu não vou dar nada para ninguém, não. A gente trabalha arduamente aqui para ficar dando dinheiro agora para ricos? Não, de jeito nenhum. Então entra Jesus na história. Um homem santo, faz milagre. E ele fala, olha, vai a César o que é de César. Quem era César na época? Imperador, né? É isso, Era é quem. estranho. Aí, o que mais ele diz? Olha, vamos fazer uma coisa aqui. Vocês não precisam de nada para me seguir. Abandona a sua casa, abandona suas fazendas, abandona os seus bens materiais e me segue. Mas, Jesus, como? Vendem. Deposita o seu dinheiro aos pés dos servos, dos meus servos, ou seja lá o que for, e me segue. Ou seja, sempre estava ali o Império Romano para comprar aquele bem material. Tanto que a história conta que os soldados saíam batendo de porta em porta para ver quem é que queria vender suas fazendas. Aí aqueles que falassem, não, eu não vou vender, era morto na hora. Você não vai vender por bem, então vai vender por mal. Matava na hora a pessoa e ele se apossava. E Jesus chega e fala isso. Ou seja, era um comunismo. Ele estava tentando implantar um comunismo. Nós vamos ser tudo igual, todo mundo pobre. Porque o que importa é Deus. É vocês irem morar na casa do Pai e me seguir. Aí eu seguia ele, aquela multidão, com fome, com sede, ele ia, repartia o pão, fazia aquela multiplicação de peixe, todo mundo comia, bebia. Aí os seguidores dele, os apóstolos dele, ele falava, viu, agora vocês vão para a cidade tal, vão pregar lá na cidade tal. Mas Jesus, como? A gente não tem dinheiro, não tem nem onde dormir. Chega lá que na cidade tal vai estar o fulano de tal lá, vocês falam para eles, chega lá, cura a filha dele que está paralítica lá, ou o filho, não sei o que lá, e lá eles vão te dar comida e bebida, e pouso. Então era assim o sistema de Jesus, a religião de Jesus. Então você começa a notar que ali tem alguma coisa estranha. Dai a César o que é de César, vamos ficar todo mundo igual, vende tudo. E quem estava ali amparando ali já para pegar, para comprar o Império Romano? E Espera. aí a gente lembra novamente daquele jargão: você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Exatamente. Não é? Uma pobreza. E como aconteceu? Foi uma pobreza que aconteceu, que abateu sobre Jerusalém. Horrível. Que aconteceu em Jerusalém. Até a Roseli falou, o povo judeu estava revoltado com os romanos. Sim, com certeza. A gente já, além de já descreveu esse período de guerra entre o povo judeu e os romanos, a questão, a participação do Joséfo nisso tudo, né, a questão lá do cerco a Jerusalém, da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Depois, Roseli, você assiste lá do comecinho a live, vai ficar gravada, pessoal, essa live. Porque são muitas informações, além de ela deu um super mega relato aqui de muitos acontecimentos históricos que envolveram esse personagem do Joséfo, que ajudou, inclusive, ó, a história de Jesus foi manipulada, sim, manipulada, maquiada, enfim, como queiram falar, mas é isso. E a gente vem mostrando isso ao longo dessas lives e hoje trazendo esse personagem, o Joséfo, né, que tem uma história aí bem complicada. E, sim, voltando. Você quer que eu veja logo as perguntas ou a gente continua? Deixa eu só complementar aqui, Complementa, antes que esqueça. sobre Jesus.
sobre Jesus. Jesus, na verdade, eu acredito que eu tenho dito numa live, eu não lembro, e às vezes sempre eu comento no grupo do grupo de WhatsApp do Apócrifo, que o que significava, e o que significa Jesus, a palavra Jesus. A palavra Jesus significa perfeição do ser humano. O que é a perfeição do ser humano? Vou dizer que o cristianismo primitivo, que são lá os primeiros que lançaram esse nome fictício Jesus. Então, conta a eles que demiurgo, a carne, assim que a gente nasce, a gente entra numa roupagem, que é o demiurgo, eles falam, que é a malignidade. Então, lá mais na frente, você adquire sabedoria. Quando você começa a conhecer você internamente, quando você chega a esse autoconhecimento, você chega à perfeição. E a perfeição, eles deram o nome fictício de Jesus. É a perfeição do ser humano, quando ele chega a esse conhecimento interno. Então, fica assim, ó, demiurgo mais Sofia é igual a Jesus. Malignidade nasceu. Começa a adquirir sabedoria, Sofia. Quando você atinge a sabedoria e você... Nível Isso, são níveis. consciencial. São níveis. Então, Jesus não é um homem. Jesus é um nome fictício da perfeição. Então, o Império Romano conseguiu manipular isso aí, porque eles mexeram nessa parte e deu muito certo. Eles colocaram um homem perfeito. Esse Jesus vai ser o homem perfeito, porque a história conta que ele é a perfeição. Por isso que esse Jesus rola e gira até hoje. Ele é um santo até hoje. Roseli está perguntando, seria a gnose, não é isso? O cristianismo primitivo. A gente sabe que tem aquela parte da gnose mais interessante, aquele conhecimento de fato primordial. Muito foi manipulado da verdadeira gnose. Essa eu até gosto de praticar. Eu não sigo doutrinas, nós não seguimos doutrinas aqui, né, Lindy? Só que a Não. gnose, aquela gnose realmente voltada principalmente para o autoconhecimento, essa eu vejo grandes possibilidades nela. E a prática contínua, a autoobservação, realmente nos leva por esse caminho de evolução, de busca, de ascensão consciencial. Mas muito foi perdido, muito foi manipulado ao longo da história. Veja aí, né, o que aconteceu, o que vem acontecendo. Sim, e é igual você falou, a gnose, a real e verdadeira lá do primórdio, né, que foi do cristianismo primitivo lá no começo, é um ensinamento assim maravilhoso de autoconhecimento. Se tivessem trazido, se não fosse culpa desse aqui, ó, esse aqui que manipulou a gnose verdadeira, esse senhorzinho aqui Da é o culpado. teosofia. Ele é o culpado de manipular a gnose e mexer nela inteira, trazendo aqui vertentes que não tem nada a ver com a gnose primitiva. A Não gnose é? mais pura. Exatamente. Ele foi o culpado. Tanto que, na época, a Helena, ela, a mãe da gnose, ela caiu fora, falou, não, eu não vou querer. Eu não quero estar com vocês, não. Essa gnose, nesse ensinamento da gnose, de jeito nenhum. Isso é a Helena Não foi Blavatsky. Inclusive, ela disse, o MIDI trabalhava para ela, né? Era tipo, como é que eu posso falar? Secretário dela, algo assim, tesoureiro. No caso, o MIDI do o livro. Mid, esse senhorzinho que eu mostrei aqui, ele era o secretário dela. Sim. Foi responsável pela separação da gnose. Helena ficou para lá e ele ficou para cá. E aí foi onde ela meteu o pé em tudo e falou, não, eu não vou querer saber de mais nada.
e logo em seguida ela veio a óbito, né? Ela faleceu. Mas infelizmente, Érica, foi manipulado e é manipulado até hoje ao cristianismo, né? Gnose, e sempre teve alguém na história para mudar o rumo de tudo, né? E aí a gente fica só com os restos. Infelizmente, a gente fica só com O os próprio restos. Vaticano, né? É uma instituição vergonhosa. Vergonhosa. Espero que a live não caia. Mas é uma vergonha, não é não, aquilo ali? Aí eles pintam a imagem de um Jesus humilde, não vamos ter nada, mas vamos ser felizes. Aí você coloca, imagina aí, coloca o personagem Jesus, criado por eles, lá no Vaticano. Coloca o Jesus lá no Vaticano, Jesus humilde, o Jesus que não queria riqueza, e o Vaticano é bem pobrezinho, né? Com certeza, basta você olhar. E o que eles escondem, e a questão de vários documentos que não vêm a público, que não é permitido pesquisar, a questão do próprio surgimento daquilo ali, do Vaticano, tem várias histórias escabrosas, e a própria, a instituição em si, corrompida desde o começo, né? E você vê que o próprio nome Vaticano, que vem de Vática, né, que era uma deusa etrusca, vem do paganismo, enfim. A história é bem longa, não é nada daquilo que eles colocam para gente, que nos ensinaram lá na igreja, desde pequenininhos, catecismo, enfim. É bem complicado quando a gente vem lá de trás com esse conhecimento todo e vai e olha para o que a gente vê atualmente, quer dizer, o Império Romano se transformou ali, né, continua a governar através dessa religião, influenciando financeiramente o mundo, politicamente. É só olhar. Você falou dos milagres de Jesus, e novamente eu lembrei da história russa. A história russa está na minha cabeça, porque eu tô estudando muito isso e lendo muito, então, assim, fica sempre. E aí eu lembrei do monge lá, do Rasputin, o monge louco. Nossa, foi do mesmo jeito. O cara era membro de seita e tudo. E eles, de fato, pervertiam várias simbologias, inclusive. Tudo era como se fosse assim, era a forma de obter a graça e o perdão de Deus, era cometendo mais pecados ainda. Era o que ele pregava. Era o que o Rasputin falava para as pessoas. E era o que ele fazia. Você vê que ele praticamente ele dominou, ele conseguiu dominar um czar. Infelizmente, Nicolau II, ele pecou ali em vários aspectos e ele não quis enxergar muita coisa. Se deixou manipular, era fraco, infelizmente. E aí aconteceu o que aconteceu, inclusive com a própria família dele, né? Quer dizer, o Rasputin, ele fazia toda uma manipulação, ele fazia um teatro. Quando ele ia fazer um milagre, curar o filho do czar, esqueci o nome do meninozinho, que ele tinha hemofilia. E ele fazia um teatro. Quando ele ia curar as mulheres, quando ele tinha certa lábia no momento de falar, ele conseguia atingir certas questões pessoais, a forma que ele usava para manipular as pessoas, o teatro que ele fazia, um ilusionista total. E aí, o cara faz milagres, o cara veio lá da Sibéria, lá do fim do mundo. E aí chegou ali, quer dizer, o cara dominava o czar e a czarina. A que ponto chegou? E começou-se a ter ali uma espécie de seita, é perigoso isso. É perigoso. As pessoas têm que atentarem-se para esses personagens. E não acontece isso. Ao longo da história, a gente tem vários exemplos. Esse foi só um deles. É isso. Eu vejo, eu vejo o Kizar hoje como nós. E o Rasputin, eu vejo como o papado, né? O cristianismo e outras seitas que enganam. E as pessoas acabam caindo. Sim. Né? Incluindo A, Alexei. A Roseli falou, lembrou do nome do filho do Kizar, Alexei, sim.
Alex. É complicada aquela história. Eu sempre me interessei pela história russa e eu sempre gostei de pesquisar sobre isso, o Império Russo, enfim. Eu sei que não é live pra gente, é porque a gente acaba comparando alguns parâmetros e o desfecho daquilo tudo me chocou muito, sabe? E trazendo para os dias atuais é o que a gente está vendo, entendeu? Não só numa nação, em várias. É a forma como eles se infiltram e eles destroem as nações. Eles colocam nação contra nação. É isso que acontece. E aí as pessoas caem nessas narrativas e aí começam a idolatrar. Ai, fulano é o guerreiro, ele está lutando contra os satanistas, ele é o herói. Não existem heróis. Existem pessoas manipuladas. Esses líderes, uns mais psicopatas do que os outros, e a gente sabe quem os coloca lá. Quer dizer, a gente, de fato, saber é complicado, né? Porque é algo oculto. Então, essas manipulações vêm eu penso que desde uma humanidade anterior à nossa. E aí seguiu-se uma linhagem, e essa importância de você manter a religião, de você manter a questão política para manipular mais e mais as pessoas. E aí continuam caindo nas mesmas narrativas. Aí a pessoa diz, mas é muita loucura para minha cabeça. E aí, você vai fazer alguma coisa com relação a isso? Ou você vai só sofrer? Ah, é muita loucura. Ah, eu não vou entrar nesses estudos porque eu vou entrar em depressão. E aí? Cadê o herói interior? Cadê a gente tem que começar a traçar essa jornada, de fato, essa jornada do herói, cada um. É justamente a jornada para ir se libertando disso tudo. Ah, Érica, mas é muito ruim. Vem lá, aquela noite escura, a noite escura da alma, como alguns chamam. Mas isso é importante. A escuridão também é importante para nos fazer refletir sobre muita coisa e para nos fazer mudar. Porque quando a gente muda, como a Roseli falou, é difícil atingir esse nível consciencial, mas quando a gente começa a mudar consciencialmente, várias pessoas, uma multidão, mais e mais pessoas, e a gente atingir uma massa crítica, a gente consegue mudar a realidade. Porque a realidade está encaminhando aí para algo que não é nada bom. E isso já vem quando a gente começa a rever o passado, toda essa história, a gente vê que vem lá, ó, essa programação vem de muito tempo atrás. A Roseli fala. É dito que Jesus também tinha uma linhagem dinástica. O que é que você acha, Neide? Tem, né? Jesus tinha uma linhagem dinástica, é a linhagem de Tito, De Tito. rainha, Pensei nisso na hora. é a linhagem. Exatamente. Inclusive, pessoal, essa questão do, por exemplo, você falou em papado, o papado, os papas, né, que a gente teve papas belíssimos, assim, belíssimos eu digo interiormente falando, é para não dizer o contrário, né, papas, vou dizer a verdade agora, terríveis ao longo da história, e essa questão do papado, ela vem dos flavianos, foi criado pelos flavianos, por essa família romana. Entendeu? Isso foi instituído por eles. Tinha até um bastante conhecido, um Papa Clemente, eu acho que era Clemente I, que foram vários, enfim. Teve um desses papas que ele era lá sobrinho de um desses flavianos e tudo. Então isso vem, ó, desde. É porque a Roseli está colocando aqui, deixa eu ver. E também deixou aquela questão daquela tese defendida no livro Código da Vinci, do Dan Brown. Ele fala muito isso, eu acho que a maioria das pessoas já devem ter lido ou assistido o filme, apesar de que o livro é bem mais completo, sempre os livros são mais completos. E ela diz que Jesus deixou uma linhagem com seus filhos, os merovingios, né? A questão dos merovingios, teve até a filha dele com Maria Madalena, a Sara, que foi ela fugiu, conseguiu fugir, acho que ela foi para a França. E dizem que até hoje ela está lá meio que os restos mortais dela foram enterrados com vários documentos mostrando, evidenciando a vida que eles tiveram, né? Assim, documentos mostrando que eles foram casados e tudo, né? E que o Dan Brown, ele fala que está lá no
segundo a teoria dele, né, lá no Museu do Louvre, não é isso, Roseli? Na base daquela pirâmide ali. Pelo menos o livro dá a entender isso, né? Resta alguém ir lá, cavar e saber de fato o que é que tem ali. Se tem o sarcófago dela, bonitinho lá. Enfim, há muitas narrativas, mas o que você acha, Lindy, com relação a isso? Sabemos que tem muita manipulação, né? Agora vamos entrar no tema também. Surgiu Maria Madalena. Maria Madalena é um nome fictício também, é uma simbologia também. É a simbologia de Sofia. Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus. Elas, todas elas foram uma simbologia de Sofia. Conta a história que Sofia, ela, na época, era assim, ela tinha um marido demiurgo. Então, o que acontece? Sofia, ela foi e ela pariu sem a autorização de Demiurgo, que era o marido. Essa é uma história fictícia da gnose lá primeira. E aí o que acontece? Ela foi castigada e quando esse bebê nasceu, nasceu horrível, nasceu feio. Esse é a imperfeição. Esse se chama imperfeição. E quando ela gera um filho, aí ela fala com o marido dela, Demiurgo, esposo, vamos ter um filho, porque a mulher ela tinha que pedir autorização. O marido não precisa, eles não precisavam ter uma relação sexual. Era andrógeno, as criaturas, né? Fictícia lá dessa história. Então, o que acontece? Ela teve o bebê, ela pediu permissão, ela teve o bebê, e esse bebê foi a perfeição que deram o nome fictício de Jesus. E aí ela veio, ela na carne, ela começou a sofrer, ela sofria muito antes disso, por conta desse bebê. E aí a gente vê o sofrimento de Maria Madalena. Não vamos entrar nesse tema, porque esse tema é para outra live. Esse tema é muito legal. É um Então, tema. próxima live, já anota na agendinha, próxima live a gente vai aprofundar sobre essa questão. Então, Roseli, pode continuar. Ou essa questão, ou Tito. Eu acredito que se a gente entrar no tema Tito, esse assunto também vem a calhar. Vem à Esse tona. assunto Pronto, a gente pode vem. combinar os dois assuntos, esses dois temas, depois anotar na agendinha, a gente anota e já combina para uma próxima live, não é isso? Agora, com relação a essa questão dos merovíngios, realmente eu não me aprofundei nesse tema ainda dos merovíngios. Tenho curiosidades, porque eles foram citados em alguns pontos importantes da história, em alguns fatos importantes, como essa história, nessa possível história. Agora eu penso, né? O cara lá, o Dan Brown, pesquisador, escritor, acho que, não sei se ele é historiador, ele tem uma série de livros maravilhosos, mas eu vejo o quê? Muita ficção. Tem algumas verdades, sim. O cara realmente é um estudioso de simbologias. Eu admiro muito, eu também gosto muito dessa parte de simbologia. É uma área que eu gosto muito dentro da arqueologia. É a parte das simbologias e a parte das datações arqueológicas, dos métodos de datações. Mas, assim, se tudo isso que ele colocou lá, toda uma tese, né? Ah, Érica, mas vamos saber, tem fantasia misturada com alguns pontos verdadeiros, com certeza, muita informação, muita cultura ali. Mas, para a gente provar se essa tese confere, era muito simples. Era a gente ir lá no local que ele cita no livro, com relação a essa questão da Maria Madalena, que ele fala tipo de um túmulo, não é isso? E nesse livro e tal, e era realmente para ver se realmente estaria lá esse sarcófago, se de fato a teoria confere. Ele cita vários locais, né, capelas, igrejas. Acho que tem uma que tem o nome de Roslin, que tem uns detalhes bem interessantes, umas simbologias. Enfim, tinha que ser feito um trabalho de campo em todos esses locais que ele citou, né, para a gente
coletar de fato o que é verdade e o que é fantasia. Porque, infelizmente, a gente vê em muitas obras essa mistura de realidade e fantasia também. Então, a gente tem que ter muito cuidado para separar isso. Deixa eu ver só aqui os comentários rapidinho. Sim, tem até uma teoria que ele tinha um caso com Maria Madalena e o rei Arthur era da mesma linhagem. Aí vem a questão, já entra em outro mito, lenda, né? A questão do rei Arthur, daquela ilha lá, Avalon, misteriosa, que às vezes. Eu penso que ali também tem uma correlação com a ilha Rai Brasil, porque era um local que conseguia se ver em determinados períodos, outros não. Haviam as brumas, né, que cobriam e você não conseguia visualizar. Enfim, é um outro tema interessante. A linhagem sagrada, sim. Deixa eu ver aqui. Os cavaleiros acharam o Santo Graal. Aí tem a questão do Santo Graal, né, e tudo isso. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui para trás para a gente poder continuar aqui, que eu ainda tenho perguntas para fazer. A K Costa falou, nem precisa ir tão longe para usar como exemplo. Atualmente temos isso no Brasil, claro que de forma diferente, sim. E os russos esconderam a Tartária. Tartária é algo que eu também pesquiso bastante. Eu até já em algumas lives a gente já fez algumas correlações sobre isso. Mas assim, é algo que infelizmente não se tem tantas evidências, então tem que ter cuidado ao pesquisar, selecionar bem direitinho, para não cair também em desinformação. Deixa eu ver. Gente, eu acho que é isso. Pronto. Érica, Exatamente. Às vezes penso que ele também trabalha como influenciador de massa. Sim, com certeza. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, com tudo isso. Sim, Lindy, pode. o fato de que, vamos supor, se a gente for procurar, vamos procurar o túmulo de Maria Madalena. Ah, encontrei, é aqui. Então, eu gostaria de deixar bem claro uma coisa. Quando você quer forjar uma história, você vai arranjar um personagem, né? Você vai pegar aquela, vamos supor, Maria Madalena, você vai, vou pegar aquela mulher ali. Vou pegar aquela deputada, vou pegar aquela deputada e vou colocar o nome dela, vamos dizer, hoje. Aí ela vai ser a Maria Madalena daqui 5 milhões de anos. Ela vai ser a Maria Madalena. Aí o povo da época vai lá no túmulo de Maria Madalena, abre lá e vai estar lá os restos mortais de Maria Madalena. Mas ela não era Maria Madalena. Ela era um personagem, deram nome, era uma Personagem representando uma simbologia, como você defende, né? É a exatamente. tese que não só a Lindy defende, como vários pesquisadores, e é o que os apócrifos eles vêm mostrando, não é isso, Lindy? Os evangelhos apócrifos, que foram aqueles evangelhos escondidos, ocultados. Por isso que é tão importante essa história, essa questão simbológica. Isso. Então não é só você ir lá ver os restos mortais e dizer, ah, não, sim, existiu. Fulano. Não, isso não significa nada. Não significa. Tem que ter o DNA da criatura. Tem que ter o DNA. Se não tem o DNA, se não tem a marca registrada, não é. Por que até hoje não encontraram restos mortais de Jesus? Nos falaram, não, porque ele ressuscitou. Mentira, porque ele não existiu. Ele não existiu. Sabemos disso. Hoje a gente sabe disso. É só pesquisar, procurar, estudar, que você vai ver que Jesus nunca existiu. Existiu Tito. E existiu vários outros messias lá nas outras décadas, e vai existir mais messias, que não tem nada a ver com Jesus. Então, se tem pergunta, Érica? Sabe o que eu acho que, só entrando um pouquinho nesse tema, sabe o que eu acho que confunde, às vezes? É porque, tudo bem, tem pessoas que chegam para mim e falam, mas, Érica, a consciência crística, o grau de iluminação búdico, do Cristo, aí a gente já fala de níveis conscienciais, aí é outra coisa. O que se confunde com a religião é isso. O que eu vejo é isso. Uma coisa é você atingir aquele nível daquele indivíduo que está ali a níveis conscienciais acima do normal.
aquele indivíduo que consegue, de fato, que atinge um nível de autoconhecimento e tudo. Então, assim, aí é diferente. Consciência crística, por exemplo, a consciência búdica. Então, assim, é diferente. Aí eu já não coloco como religião. Qual religião vocês são? Nenhuma. Religião para mim nunca existiu. Então, assim, religião para mim é como a gente falou a live inteira, né? Eu não sei se você assistiu desde o começo, mas eu recomendo voltar depois para o comecinho, vai ficar gravado. É exatamente contra isso que a gente vem mostrando evidências. É exatamente para desconstruir isso que foi construído na mente das pessoas, para aprisionar mais e mais. É isso? Então, assim, eu acho que o que acontece, que misturam com religião, é isso. A questão da consciência crística, aquele estado iluminado, o Lúcifer interno. Não fiquem com medo, né? Porque eu falei isso. O próprio Lúcifer foi deturpado ao longo da história. A simbologia em si, né, que é o retorno à casa do Pai. Enfim, isso requer um outro tema, outros estudos que a gente vai adentrar, assim como o 666. Ai, 666, Apocalipse. Gente, É o número da para besta. ver como o conhecimento é importante. Quando a gente começa. Falar do 666 é uma outra aula, né? Então, falar da simbologia muito foi deturpado, pessoal, ao longo da nossa história, infelizmente. Infelizmente, muito foi deturpado. Então, e quando a gente começa a entender isso, a conhecer, a adentrar em novos níveis conscienciais, criar uma nova realidade, porque o conhecimento faz você mudar de realidade. O conhecimento é o que te liberta. Não é religião, não. Nem doutrinas. Vamos esquecer as velhas doutrinas. Vamos investigar. Porque eu acho que tudo começa com uma boa investigação. E para a gente construir, remontar esse quebra-cabeças, é necessário uma boa investigação. Teve uma pergunta aqui, deixa eu só voltar. A Ana, sobre a Rússia ser a terceira Roma. Sim, estudando a história russa que eu descobri isso. A primeira Roma, o Império Romano, a segunda Roma, Constantinopla, e a terceira Roma, o Império Russo. Está lá na historinha da Rússia, bem descrito, bem mencionado, bem caracterizado, mas aí requer isso seria outra aula. Eu venho estudando muito sobre a Rússia, pesquisando muito sobre a história, porque para a gente entender muito do que vem acontecendo, como eu falei, a gente tem que voltar para o passado, porque senão você não vai entender nada. Você vai achar que é uma coisa e na verdade é outra. Eu falei rapidamente alguns pontos, a questão do Czar, a questão do Stalin, depois que Lenin morreu, entrou um psicopata pior do que ele. Mas, assim, eu não vou entrar nesse tema, porque senão eu vou fugir totalmente ao nosso tema aqui da live. Mas, com certeza, quem sabe, né? Um tema para uma próxima live, essa questão da verdadeira história russa, que é bem longa, é bem complexa. E eu ainda não sei tudo, não. Eu estou aprendendo. Então, deixa eu ver. A verdade é que a ciência e a religião fizeram um racha. A ciência fala que nós viemos do Big Bang e do macaco, a escola e a catequese falam em Adão e Eva, só confusão na mente. Não siga essas doutrinas, nenhuma nem outra. Graças a Deus nunca fui em catequese, certo? Não, o importante é a pessoa estar feliz, estar bem, mesmo que você esteja ali dentro de uma doutrina, é você manter a mente aberta, você não deixar de pesquisar, porque, como eu disse, tudo não seja estático, investigue, investigue. A gente tem que fluir como água, tem que se adaptar também como água e investigar, porque se você ficar ali só naquelas doutrinas, hoje eu entro numa igreja, como minha família é católica também, provavelmente pode estar ouvindo isso, mas a minha visão é totalmente diferente. Eu desde criança já me fazia certas perguntas, já me questionava muito. Essa historinha de Adão e Eva, para mim, tem um significado monstruoso. Então, assim, eu sempre me questionei muito, né? Eu olhava para aquela igreja cheia de santos, né? De imagens de Jesus preso numa cruz. Então, assim,
Você começa a se questionar. E hoje eu entro ali com uma visão totalmente diferente, apesar de que eu não frequento, mas às vezes a gente tem que ir. Às vezes surge um batizado na família e a gente tem que ir, né? Um casamento, e aí a gente tem que ir, né? Participar daqueles rituais que vêm lá do paganismo, né? Só que aí eu só observo, eu fico só observando mesmo, porque a pessoa que não entende, não conhece a verdadeira história, principalmente de como surgiu tudo aquilo, ela não está entendendo nada, ela está participando ali e não está entendendo nada, entendeu? E isso não a torna inocente. O fato dela não ter esse conhecimento não a torna inocente. Pelo contrário, porque o importante é essa busca. Se você aceita tudo aquilo de boa, não questiona nada, que é um dos grandes problemas da atualidade, as pessoas não questionam mais. Eu vejo muito isso dentro das próprias universidades. As pessoas não questionam mais. Elas aceitam aquelas verdades, as velhas doutrinas que vêm lá, arcaicas. Não, é aquilo e pronto, acabou-se. Então, voltando ao tema, né, Lynch? Se bem que isso faz parte do tema também, estou só respondendo aqui algumas perguntas. E onde era que a gente estava? Nas perguntas, Érica, para finalizar o nosso Pronto. horário. Ai, meu Deus, gente, o horário, que horas são? Já passamos bastante dele. Então vamos lá. Assim, com relação aos livros do Joséfo, você sabe quais foram, pelo menos assim, citar alguns livros que ele escreveu? Ele escreveu muitas obras, né? Olha, eu não tenho todas aqui, mas eu vou falar algumas. Vai que alguém queira fazer suas pesquisas. Olha, é a Guerra dos Judeus, que ele escreveu no ano de 75 depois de Cristo. Depois tem Antiguidades Judaicas, esse foi em 94 depois de Cristo. Depois tem a vida de Flávio José, que é a própria vida dele, ele narrando. Depois tem Contra Apião, a história dos hebreus e Testemunho Flávio. Agora, eu acredito que tenha mais. Esse Pode ser que tenha testemunho, qual é esse último que você falou? Testemunho, Testemunho Flávio. Aqui testemunho ele claro. aqui essa história ele conta, como se ele estivesse chorando as pitangas, contando o testemunho dele, do que ele viu, do que ele não viu, tá lá, né? Provavelmente ele fala do que ele presenciou ali em Jerusalém, na invasão romana, né? A invasão É, do Vespasiano e do Tito Flávio. E ele exato. deve narrar, porque ele presenciou tudo ali, a destruição em loco de É, Jerusalém. Então ele deve narrar agora, realmente é uma figura que não passa muita confiança, né? Devido a tudo isso que aconteceu, as é. manipulações que a gente sabe foram descritas aqui pela Lindy, e não dá. Eu me pergunto, será que dá para confiar? Dá para realmente, de fato, encarar como evidências as afirmações desse indivíduo? Né? A gente tem que se perguntar isso também. E outra pergunta, Lindy, algum apócrifo você encontrou falando do Joséfo? Tem apócrifos alguns que fazem referência a ele, dentre os livros? Érica, por enquanto ainda não encontrei nenhum apócrifo que tenha Nenhuma José. referência a ele, né, nos apócrifos. Por enquanto não, nenhum ainda. Pode ser Certo. que tenha, mas até agora não. E a gente até falou sobre isso, né? Diante de tudo que ele escreveu, né? Assim, a gente pode considerar alguma coisa como verdade, como eu falei, né? Alguns historiadores, alguns pesquisadores consideram ainda alguns materiais escritos pelo Joséfo, pelo Tito Flávio Joséfo, e acham que, mas ele mesmo ali sob o jugo do Império Romano, sendo manipulado, que se bem que ele estava vivendo e achando bom, né, Lindy? Ele estava vivendo lá no palácio, com todas as regalias, trabalhando para o Império Romano e fazendo o que quisesse, né? Só em troca de poder. Só que, assim, há pessoas que dizem, mas ele escreveu algumas obras livres dessa manipulação. Foram textos que ele escreveu escondido do Império Romano. Ele escreveu e escondeu isso.
né? E alguns desses textos vieram à tona e tal, algumas obras dá para considerar e tal. O que você acha disso? Érica, infelizmente, eu não levaria a sério, porque ele talvez ele pode ter escondido para poder escrever o de si mesmo, né? Eu vou escrever coisas minhas mesmo. Agora, essas coisas dele mesmo, será que realmente é algo de se levar ao pé da letra? Não tem como a gente, né? Depois de saber quem ele é difícil você bater o martelo e dizer não, são coisas verdadeiras, reais. Não dá, né? É, não dá, tem que ser um filtro bem complexo, tem que ter muito discernimento, tem que comparar com outros textos antigos, e a gente sabe que nem sempre isso é fácil, isso às vezes é até complicado. Então, assim, eu particularmente, eu não vejo como um indivíduo confiável. Eu não vejo assim, mas cada um, e a gente tem que ter cuidado com isso. E o bom é que a Lindy passou essas informações, a gente já sabe quem é esse personagem. E aí cada um fazendo suas pesquisas, sua busca, né? Essa busca ela é individual e chegando cada um a uma conclusão. A Rosalie comentou, também está pesquisando muito sobre a Rússia, lendo. Estou quase falando russo. Olha que legal. Também eu sempre tive muita curiosidade pela história do Império Russo. Sempre gostei essa questão dos czars e eu venho pesquisando há um tempo e devido a essa situação toda, isso fomentou mais ainda o meu desejo de busca, de pesquisa para entender de fato tudo isso, né? Tudo que vem acontecendo. Inclusive o idioma russo, eu tenho também interesse em aprender, apesar de que eu até leio alguns livros assim nesse idioma, mas lógico com auxílio também, com a ajuda de tradutor, porque não é fácil, o russo é bem complicado. E é isso, pessoal. Continuar essa busca, essas investigações, não acatar assim como verdade absoluta tudo o que foi dito, mas buscar por si, pesquisar, não é isso, Lindy? Quais são suas considerações finais, Lindy? As minhas considerações finais é que você que está me assistindo a nós aqui agora, faça as suas pesquisas. Dentro do que a gente falou, faça suas pesquisas. Pega esses livros que a gente falou, pesquisa você, estuda, para você não ficar feito papagaio, levar o que eu e que a Érica comentamos aqui, levar para frente. Você precisa levar o que você pesquisou para frente. Eu e a Érica estamos levando para você o que a gente pesquisou. Agora é sua vez de você pesquisar e levar o que você pesquisou. Às vezes vai bater ali, o que eu e a Érica falou, bate. Mas você precisa da sua também, da sua pesquisa. E é isso. E uma boa noite para você. Só uma última coisa. Falando da questão do Império Russo, que acabou que a gente. Roseli, inclusive, logo no começo eu falo algumas coisas também, depois você vai assistir a live toda, eu comentei, como a gente acaba comparando, né? A situação de um império com outro império, e eu acabei comparando alguns pontos. Falando nisso, você vê que essa questão da religião dentro do Império Russo, você vai estudar o cristianismo, você vai chegar lá também. Porque ali era o cristianismo ortodoxo, né? Então, assim, você vê que a própria família do Czar, a própria religião ajudou a acabar com o Império do Czar, né? Engraçado isso, porque eles foram manipulados de certa forma, eles se deixaram manipular e o cara lá, o monge louco, né? O Rasputin, ele utilizou-se na verdade, nem religião era ali, era tipo uma seita. Mas, enfim, ele maquiou ali de religião para manipular o próprio czar, né? Então, assim, você vê o poder que a religião tem sobre grandes impérios, sobre grandes imperadores. É isso aí. Foi criada com esse intuito e continua a acontecer e vai continuar até que as pessoas fiquem caindo nessa. Vai continuar a perdurar aí, né? E quem sabe um dia a humanidade se livra disso. Obrigada, pessoal, a todos que acompanham. Obrigada, Roseli. Boa noite, pessoal. A live vai ficar gravada.
tá bom? E aí, quem não assistiu, vê de novo, porque foi muita informação. Lindy, muito obrigada, adorei. Vamos combinar a próxima live. E aí a gente vai ver os temas direitinho, pessoal. Quando já tiver tudo organizado, eu divulgo aqui no canal. Pode ser que já seja próxima semana. E sábado, só lembrando que sábado vai ter a live com o pesquisador e escritor também, Luan. A live com ele era para ter sido ontem. A gente vai falar, principalmente ele vai falar sobre cataclismos, né, e os ciclos planetários. É um tema bem interessante. E ele vai trazer muitas informações, inclusive, que ele está usando no terceiro livro que ele está escrevendo. E aí, essa live era para ter sido ontem. Obrigada, Ana, pela participação. Espero ter ajudado. E, assim, ontem ele teve um imprevisto, não pôde, mas sábado, às 7 horas da noite, amanhã já vou divulgar, vai ter essa live com ele, tá bom? Quem puder participar também. E até a nossa próxima live também com a Lindy, que a gente já vai programar. Tá ok, pessoal? Então, boa noite. Mais uma vez, obrigada a todos. Obrigada, Lindy. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Beijão, Roseli. Obrigado, Ana. Obrigado, Roseli. Obrigado a todos. Beijo, Érica. Obrigado. Beijo, tchau. Tchau.